Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje, ela está no livro de Mateus, capítulo 4, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. E ele te sustenta nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito: Não atentará o Senhor teu Deus. Levou o diabo a Jesus num monte muito alto e mostrou toda a glória, todo o mundo. E disse: Se prostrares e me adorar, tudo isso te darei. Jesus disse: Retira-te, Satanás. Está escrito: Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestais culto. Amém? Glória a Deus. Então nós vimos aqui, Satanás fez 3 tentativas para Jesus. Mas Jesus, depois que ele foi batizado e pelo Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitos de nós pensamos assim: quando a gente aceita Jesus, agora vai ser sombra e água fresca, água de coco, uma redinha para balançar. Não é não, minha amiga. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que fazer como está escrito em Efésios, se eu não me engano é Efésios capítulo 6, que diz: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o diabo, todas as astutas ciladas do Satanás, poder resistir, porque aí você vai estar revestido de toda a coroaça da justiça, de toda a armadura de Deus, para poder resistir. Nós vimos aqui que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Esse jejum, essa preparação, foi para poder resistir às tentações. Tudo bem que Jesus é filho de Deus, mas ele veio em carne e osso como nós. Ele tinha fome. Você já pensou uma pessoa ficar 40 dias sem comer e sem beber? 40 dias de jejum? Porque se Jesus fraquejasse no projeto dele, porque Jesus veio para cumprir um projeto, um plano enviado pelo Pai, para morrer, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós fôssemos salvos. Porque senão nós seríamos escravos de Satanás. Hoje existe muita gente escravo de Satanás, mas muitos é porque quer. Você fala assim: Francisca, é verdade. Tem muita gente que faz pacto com ele. É porque quer ser escravo dele. E tem muitos que nem o próprio diabo quer ele lá. Porque já está pior do que o próprio Satanás. O Satanás não quer porque diz: não vem para cá, porque se tu vier para cá, tu vai tomar o meu trono. É verdade. Tem gente que está do nosso lado, que a gente pensa que é o nosso amigo. Às vezes até família. Que é o nosso amigo, mas é o nosso próprio inimigo. Está ali disfarçado, observando, que nem o Satanás fez, tudo que você está fazendo para jogar aquela setinha. Chega toda assim, sabe? Com aquele sorriso lá no pé da orelha, dizendo: olha, se eu fosse você, eu não fazia isso não, sabe por quê? Porque isso não vai dar certo. Você pensa bem. Olha, não sei não, viu? Aquela pessoa, ela não é para você. Ou aquela mulher não é para você. Ou aquele homem não é para você. E você diz: não, aquela pessoa é para mim, porque Deus disse que ela é para mim e eu sou para ela.
Não, isso é enrolação, isso é enganação. Ou senão, aquele projeto não é para você. Você não tem capacidade de levar a cabo esse projeto. Não é para mim, porque Deus disse que é para mim. Então, ele vai fazer de tudo para você desistir daquilo que é projeto de Deus na tua vida. Porque você viu o que ele falou para Jesus? Se tu és filho de Deus, faça que essa pedra se transforme em pão. Ele não sabe que Jesus é filho de Deus? De onde foi que ele veio? Não foi de lá? Do céu? Ele não foi lançado de lá para cá? Ele sabe, mas ele sempre, e é isso que ele faz nas pessoas. Ele sempre joga aquela seta. Será que isso é para ti mesmo? Será que isso é teu mesmo? Mas ele sabe que é. Então, por isso, ele fica sempre procurando fazer com que você se desvie do caminho certo. E aí Jesus, com toda a sabedoria, porque mesmo ele tendo vindo em carne, ele sempre é filho de Deus. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sempre prefere ficar com aquilo que sai da boca de Deus. Pode ser até teu pai que falou, mas se você vê que aquela palavra não veio de Deus, fique com aquilo que sai de Deus. Pode ser a sua mãe, não interessa. Fica com aquilo que vem de Deus. Fica sempre com a palavra. Escolha a palavra. Não troque aquilo que é de Deus por um prato de lentilha, que não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena ficar sempre com aquilo que é de Deus. E aí ele faz o quê? Ele fala assim, se tu é filho de Deus, te joga-te daqui abaixo, porque aos seus anjos ele dá ordem para te proteger, te guardar nos teus caminhos. No Salmo 91 tá, em todos os teus caminhos, mas ele nunca vai falar a verdade. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Então se alguém te falar uma coisa, alguém chegar com alguma palavra sem anexo, procura sempre na palavra, vai à Bíblia, à Escritura, e vê se aquela palavra tem fundamento, tem base bíblica. E ele não desiste não. E aí ele leva Jesus num monte bem alto e mostra a glória desse mundo. Porque tem muita gente seduzido pela glória desse mundo. Isso aqui é passageiro. Nós somos turistas nessa terra. Nós não viemos aqui para ficar. Você sabe que o turista, ele marca uma viagem, ele fica lá 1 mês, 2 meses, 1 tempo, 3 tempos, mas ele não fica lá definitivo. O definitivo é o outro lado. É quando nós for para a glória. Mas o caminho, a escolha para o caminho é aqui. É aqui que nós vamos escolher aonde nós vamos querer ficar na eternidade. Não passar, porque a eternidade não passa. Já está falando, é eterno, não é verdade? Então, meus amados irmãos, a nossa palavra de hoje é uma palavra para a gente meditar, porque é a base para a nossa vida. É a base para nós vivermos uma vida e vida em abundância. Mas se nós resistir o diabo, e depois daquele deserto, depois de toda a perseguição satânica, maligna, os anjos veio. Os anjos veio e serviu o banquete para Jesus no meio do deserto. Então significa que depois desse deserto que você está passando, porque ele já chegou ao fim, em nome do Senhor Jesus, hoje é o fim desse deserto, o começo da vitória. Amém? Glória a Deus. Os anjos do Senhor vão chegar para te servir o banquete. Eu não sei que é o teu prato preferido, mas Deus sabe. Ele sabe o que você está precisando. Se é saúde, ou se é comida mesmo. O nosso Deus, ele sabe todas as coisas. E os anjos dele, legiões e legiões de anjos, assim como ele fez com Eliseu. Lembra? O Eliseu estava ali naquela casa ali, e quando o servo do Eliseu acorda, eles estão cercados. Mas o servo do Eliseu, os olhos dele espiritual estavam fechados. Ele não viu. E ele disse, meu Senhor, agora nós estamos perdidos, porque estamos cercados, o exército do inimigo nos cercou. Eliseu disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E Deus abriu os olhos do Jazi, o servo de Eliseu. E quando ele olhou, ele viu que o que estava com eles, o que está conosco, é maior do que o que está com o inimigo, do que o exército do inimigo. Então sempre seja sábio. Nunca se deixa levar por palavra
de pessoas que você não conhece. Às vezes até por palavra de pessoa que diz que é da família mesmo. Mas procura, ora ao Senhor e vê se essa palavra realmente é aquilo que aquela pessoa está falando. Ou se ela está fazendo isso só para te tirar do caminho que Deus escolheu para você. Não se desvia desse caminho. Não se desvia, porque o caminho do mal, ele é largo. No caminho do mal, tu pode fazer tudo o que tu quiser. No caminho de Jesus, tem os seus limites, porque Ele quer a tua salvação. Ele quer que quando você partir dessa para a glória, Ele quer que tu vai para a glória mesmo. Para a vida eterna, aonde você vai ter um paraíso. Aonde você vai se deliciar das bênçãos do Senhor. Mas antes de você ir para lá, Ele tem um paraíso aqui para você. Ele tem o melhor dessa terra. Porque Deus tem sempre o melhor dessa terra para os filhos dele. Eu não sei o que você tem vivido até hoje. Mas saiba que Deus tem o melhor para você. O melhor do melhor é para os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, então você tem o melhor dessa terra. Não queira ficar com as migalhas que Satanás está te oferecendo. Queira o melhor do que Deus, o que Deus está te oferecendo hoje. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espiritual, Senhor. Venha abrir os nossos olhos espiritual, venha tirar, Senhor, a mão de Satanás, o pé dele, porque ele tem escondido as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, ele tem escondido para que nós não venhamos ver, mas hoje, Senhor, o Senhor vai tirar tudo aquilo que estava encoberto, que o Satanás tinha escondido, para que nós não viéssemos ver. O Senhor vai abrir os nossos olhos espiritual. O Senhor vai fazer com que nós tenhamos mais sensibilidade espiritual. Fazer com que nós venhamos ouvir a voz de Deus. Abrir o nosso ouvido espiritual, para que a gente venha a ter sensibilidade e ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, vai quebrando, Senhor, toda a cilada do inimigo. Vai tirando, Pai, libertando, Pai, aquele filho, Pai, que está amarrado porque Satanás amarrou. Aquela filha, Senhor, que Satanás prendeu ela nas telhas do demônio. Que seja quebrado todo o laço do inferno contra esta pessoa. No nome do Senhor Jesus, Pai, envia legiões de anjos para nos proteger. Venha cobrir, Senhor, nós com teu sangue, Senhor. Que seja quebrada agora toda a armadilha de Satanás, toda a cilada do inferno que foi amado contra a nossa vida, caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Toda obra de feitiçaria seja desfeita agora, no nome do Senhor Jesus, seja desfeita, caia por terra agora. Toda enfermidade no espírito, na alma, no corpo físico, seja desfeita agora, no nome do Senhor Jesus. Caia por terra toda a cilada do inferno, todo demônio devorador, cortador, migrador, toda amarração, seja quebrado todo o laço do passarinheiro contra a vida desta pessoa. Pai, envia anjos poderosos nos lares de cada cômodo desta casa, Senhor, nos nossos escritórios, Senhor, nas nossas igrejas, Pai, anjos poderosos, Senhor, com espada de fogo, Senhor, com vassoura de fogo, Senhor, varrendo da nossa casa, da nossa vida, dos nossos caminhos, todo o peso espiritual, sai da vida desta pessoa agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo, seja quebrado toda a lança, todo dado inflamado contra a vida desta pessoa, seja quebrado toda amarração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito de escravidão, toda obra de encantamento, seja quebrada agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Seja quebrado toda a força do inimigo, que os olhos dele sejam furados, que as pernas sejam quebradas, porque o nosso inimigo não é, a pessoa não é sangue nem carne, mas é toda obra maligna do demônio. Seja desfeito agora, no nome do Senhor Jesus. Receba a tua bênção, receba a tua cura, receba toda sorte de bênção, receba restituição, receba vida e vida em abundância, receba aquele processo que estava lá
preso, amarrado por Satanás. Deus está enviando um anjo agora, removendo, tirando aquilo que estava lá embaixo e colocando para cima. Aquele terreno que tu queria vender e tu não conseguiu vender até agora. Deus está enviando um anjo agora para tirar tudo aquilo que estava amarrado, está desatando e te dando a vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, hoje para todo sempre, e te dê a paz. Fica na paz do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Amém? Glória a Deus.